Saber Direito desta semana, o curso é sobre direito administrativo. Você vai conhecer mais sobre improbidade administrativa, a tipologia dos atos de improbidade, os agentes públicos, as sanções, os pontos polêmicos na lei. As aulas são com a professora Marilene Matos. Professora Marilene Carneiro Matos. Olá, eu sou Marilene Matos, advogada, professora de Direito Constitucional e Administrativo e mestre em Direito Público. Estamos dando início à última aula do nosso curso, que vai tratar de pontos polêmicos da improbidade administrativa. A improbidade administrativa foi instituída, como a gente viu, pelo artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e regulamentada alguns anos depois pela Lei 8429 de 92. Então é uma lei que provocou muitas polêmicas e provoca até hoje muitas polêmicas, muitas discussões doutrinárias. E a gente tem aí muitos pontos ainda para serem pensados pelo judiciário, pela doutrina, resolvido até chegar a um consenso. Na aula específica de hoje, a gente vai tratar dos seguintes pontos. A gente vai tratar da possibilidade da aplicação do princípio da insignificância a atos de improbidade administrativa. A gente vai tratar da constitucionalidade ou não, né, da previsão da modalidade culposa de improbidade administrativa. A gente vai tratar também de questões atinentes à perda da função pública, que é uma questão que gera muitas controvérsias, gera muitas reclamações. É óbvio que o advogado, né, administrativista tem uma visão, o Ministério Público tem outra visão, a gente vai ver sobre isso. E, por fim, a gente vai ver ainda uma hipótese de inversão do ônus da prova, que é prevista no artigo 9º, inciso 7º da Lei 8429/92. Por que estudar questões polêmicas de improbidade administrativa? Eu vou te explicar por quê. Ao longo do curso, a gente viu ali o que está bonitinho, o que dá certinho, né? A gente viu a introdução, viu o que é a improbidade, o que ela é considerada, como que os tribunais decidem. Só que na vida prática e também, né, nas questões de provas, o que vai pegar? É justamente os pontos que geram polêmica, os pontos que não estão sedimentados. São pontos de dúvidas, porque é só através da polêmica que a gente vai ver realmente, que a gente vai se aprofundar nos institutos. Isso vale para qualquer ramo jurídico, mas a lei de improbidade é um diploma que ele desperta de forma especial bastante questionamentos. Tem despertado questionamentos e creio que vai continuar despertando esses questionamentos, tá certo? Então vamos ao primeiro ponto que a gente vai tratar aqui, que é sobre a aplicação do princípio da insignificância à improbidade administrativa. Esse princípio da insignificância ou o princípio da bagatela, ele comumente é aplicado na seara penal. Nada impede que ele seja aplicado na seara civil também. O que quer dizer esse princípio da insignificância? O nome já diz, né? É uma atitude que não merece uma resposta do sistema jurídico, porque ela como o nome diz, ela é insignificante, né? Então, o princípio também da bagatela, ela é tão pouco que ela não justifica, né, em decorrência do princípio da proporcionalidade também, considerando, né, que o sistema jurídico, o sistema judiciário se mova para dar uma resposta para aquela conduta. Como na seara penal é onde mais ocorre a aplicação do princípio da insignificância, vai ser mais fácil eu te dar exemplos da seara penal, né? Teve um caso em que eu me lembro de ter visto que o STJ aplicou o princípio da insignificância num furto de 4 barras de chocolate, né, num supermercado. Então, o que aconteceu? Ele considerou que a conduta era insignificante. Aplicou o princípio para dizer que não havia crime, que aquela conduta não era relevante para o direito. Em outra hipótese, ele considerou que havia ocorrido um furto, acho que era de R$60, e ele considerou que o salário mínimo na época era 900 e alguma coisa, que aquele valor não chegava a 10% do salário mínimo. E que diante desse pequeno valor, né, do produto do furto, era cabível a aplicação do princípio da bagatela, da insignificância. Sempre que houver um furto de pequeno valor, vai ser aplicado o princípio da insignificância? Não, muito cuidado com isso também. Já vi decisões, né, acho que era do STJ,
falando o seguinte, que embora o furto fosse de pequeno valor, aquele agente ele estava reincidente na conduta, ele já mostrava já uma vontade de reiterar, de persistir na conduta criminosa. E por conta disso, das condições pessoais, né, daquele agente, daquele autor, daquele furto, embora a despeito do valor ser ínfimo, ser pequeno, ser um valor de R$50, 40, 60, se considerou que ainda assim não era cabível o princípio da insignificância, porque também ele precisava de alguma resposta para poder parar a tendência delitiva que ele tinha, né? A tendência de ficar cometendo, né, pequenos furtos. Então, dito isso, considerando esse princípio da bagatela, da insignificância, até que ponto a gente pode aplicar esse princípio a ações de improbidade administrativa? Como a gente sabe, a improbidade administrativa ela é uma norma que regula, que procura defender a probidade, a honestidade na administração pública. Então, uma norma seríssima, né? É uma norma de consequências graves. A gente viu na última aula sobre as sanções de improbidade. Então, até que ponto é cabível dizer que uma improbidade ela foi menos significativa, né? Ela é menos importante para o sistema jurídico, né? Teve correntes, né, defendendo que a improbidade, quando é de pequena monta, quando é de um ato que não ofende, que não causa assim, uma lesividade né, ao patrimônio público, ao sistema jurídico, a lesividade é mínima, algo assim, que ela poderia ser considerada insignificante. Poderia se aplicar o princípio da bagatela, ok? Considerando o quê? Considerando que o STJ já se manifestou no sentido de que, para considerar-se que há uma improbidade administrativa, é necessária a existência de, no mínimo, culpa grave, né? Outro aspecto importante que eu quero chamar a atenção é o seguinte, mesmo para os que defendem a aplicação do princípio da bagatela, da insignificância, as ações de improbidade, eles defendem apenas para ações na modalidade culposa. Como a gente viu, quais são as ações que admitem modalidade culposa? São as ações previstas no artigo 10 da Lei 8429/92, ações de improbidade que causam prejuízo ao erário, ok? Por quê? Nas ações de enriquecimento ilícito ou de lesão a princípios administrativos, só é admitida a modalidade dolosa, tá? O agente ele só pode atuar com intenção, ele não pode atuar por descuido, ok? Então, essa insignificância ela seria para ações de descuido, que por um descuido, né, por uma imperícia, uma negligência ou uma imprudência, o agente causa um dano ao erário e aí, a depender desse dano, seria aplicado o princípio da insignificância, tá bom? Então, levada essa questão ao STJ, o STJ bateu o martelo, né? E decidiu que não se aplica o princípio da insignificância a ações de improbidade, mas isso foi uma decisão de 2005, 2006. Se decidiu que não havia uma desonestidade pequena, uma desonestidade tolerável. Se a improbidade é uma desonestidade, então como se admitir que aquela desonestidade ela não atinge o interesse público, a probidade na administração? Então, assim, por menor que seja aquele ato, né? E aí o caso concreto foi de um prefeito que utilizou em proveito próprio um carro oficial. Então ele usou o motorista, usou o carro para o traslado dele, acho que de casa até o trabalho, algo assim. Era um prejuízo pequeno, de pequena monta. Então, esse agente tinha devolvido o dinheiro e aí a defesa dele, os advogados de defesa, pediram que fosse aplicado o princípio da insignificância. E aí o STJ disse que não, porque não interessa o tamanho da improbidade, da desonestidade. O que interessa é a relação de confiança com a administração pública e não se aceita, né, a improbidade, o ato de improbidade, ele por si só já é muito sério. Então, não se aceita que uma improbidade ela seja considerada de menor monta, né? Ou seja, não há improbidade insignificante, né? Essa foi a decisão do STJ. Mas continuou essa discussão acerca dessa possibilidade, princípio da insignificância, e aí chegou-se a levar a discussão ao Supremo Tribunal Federal. E aí, numa decisão de turma do Supremo, chegou-se a adotar o entendimento de que, a depender do caso,
poderia ser, sim, aplicado o princípio da bagatela, mesmo em atos que configurassem improbidade administrativa também. Essa decisão, ela foi de uma turma só, então, assim, por hora, não há, né, uma decisão final da Justiça. E, atualmente, o que acontece? Há no STJ uma espécie de divergência entre duas turmas. Uma, no sentido de que não admite a aplicação desse princípio a ações de improbidade, justamente por esses argumentos que a gente está falando, né? Pela importância de resguardar a honestidade, a probidade na administração pública. Então, há uma turma que diz que isso não pode acontecer, de forma alguma, não admite. E a outra turma do STJ, que é diferente dessa, né, dessa primeira turma, né, aceita a aplicação do princípio da insignificância a ações de improbidade. E, assim, para alguns doutrinadores, aí não se trata nem de aceitar o princípio da insignificância ou não a ação de improbidade. Significa entrar na própria definição da improbidade. A improbidade ela não foi pensada para ser aplicada a condutas menores, a irregularidades menores, né? Foi pensada para ser aplicada para condutas realmente que atingem a moralidade da administração pública, que ferem a moralidade, né? Mesmo no caso de condutas culposas, é pensado para condutas de maior monta, de maior gravidade. Então, uma parte da doutrina entende o seguinte, que não se trata nem de aplicar o princípio da insignificância a ações de improbidade. Significa o seguinte, quando a improbidade é de menor monta, né, vamos imaginar aqui que um determinado agente público, ele subtraiu aí um clips da administração, né, pegou um clips, levou para casa, pegou aí, né, um bem de menor valor, uma borracha, né, uma borracha aí, e pegou para proveito próprio, mas assim, é considerado mera irregularidade para essa corrente, né, não chega a configurar uma improbidade, né, diante de toda a sistemática, a Constituição, a Lei de Improbidade previu, combinando penas severas para a improbidade, então se aplicaria realmente para casos que ferissem, lesionassem a administração de forma a provocar uma resposta do sistema jurídico. Então a gente vai depender do STJ bater o martelo quanto a esse ponto, né? Por hora tem divergência entre as duas turmas, né? Tem essa sinalização de uma decisão do Supremo, que admitiu a aplicação do princípio de ações de improbidade. E, por hora, a situação é essa. E aí a gente pode passar para o segundo ponto polêmico da aula de hoje, que é a possibilidade de improbidade na conduta culposa. Tá? Essa previsão está expressamente na lei, né? No artigo 10. Artigo 10 da Lei 8429/92 prevê que é possível a modalidade culposa para as improbidades, as ações de improbidade que causem prejuízos ao erário. Então, há, assim, dezenas de artigos escritos de estudiosos e advogados dizendo que é totalmente inconstitucional, né, nessa parte, a lei de improbidade é inconstitucional quando ela prevê a modalidade culposa de improbidade administrativa. Por quê? Porque a Constituição ela não fala, ela não admite, ali no artigo 37, ela não menciona a possibilidade de conduta culposa. E por toda a sistemática que foi adotada para a improbidade, né, para essa corrente que não admite, ela entende que não se coaduna, que não é compatível com o sistema de improbidade, admitisse a improbidade na modalidade culposa, de descuido. Ou o agente ele atuou com desonestidade, com falta de lealdade ao Estado, ou ele não atuou. Então, não há como aplicar-se culpa, né, para a improbidade. Nesse ponto, a lei seria inconstitucional. Tá? Então, as correntes se digladiam. Tem a primeira que diz que é inconstitucional, advoga pela inconstitucionalidade da conduta considerada culposa. Há uma outra corrente que diz que a conduta ela pode até ser culposa, admite a improbidade culposa, mas essa culpa ela tem que ser culpa grave, né? Não pode ser qualquer culpa, né? Tem que ser uma culpa que extrapole um mero descuido, que seja assim, considerando o padrão do homem médio, uma culpa que se aproxima ali quase uma intenção, né? É um descuido, mas quase intencional.
que ele seja de uma gravidade tal que realmente que ocasione, que faça com que tenha uma resposta do sistema jurídico. E aí, nesse caso, seria admitido a improbidade administrativa, ela é constitucional desde que admitindo a culpa grave. A gente tem uma outra corrente que diz o seguinte, que a modalidade culposa ela é prevista, não interessa a intensidade da culpa, se a culpa é leve, grave, média, gravíssima. Em qualquer hipótese, essa é uma corrente que defende a probidade na administração pública, coloca a probidade como valor supremo da administração pública, e nesse caso, não importa a hipótese, é admitida a improbidade na modalidade culposa, ok? É importante aqui a gente entender como que o STJ entende essa questão da culpa. Ipsiliteris, na literalidade da lei, a lei admite, sim, a modalidade culposa ali por previsão expressa, né? Não houve ainda, né, até hoje não houve uma declaração de inconstitucionalidade da culpa, da modalidade culposa, né, como a improbidade, nas hipóteses do artigo 10, ok? Então não há uma decisão da Justiça falando que essa previsão é inconstitucional. Mas o STJ diz que a modalidade culposa ela é para ser utilizada com muita cautela. Então ele usa há decisões em que foi questionada essa questão, o STJ diz que é muita cautela, que só por, guarde bem essa expressão, só por exceção se admite a culpa em questões de improbidade, só por exceção, ok? Ou seja, ordinariamente, a improbidade ela requer dolo, requer intenção do agente de realmente causar um prejuízo à moralidade administrativa. Mas vamos dar uma paradinha aqui e vamos ver a primeira questão do nosso quiz. Vamos lá para a tela. Me acompanhe, por favor. O regime de responsabilidade da Lei 8429/92 sobrepõe-se ao regime previsto na Lei 8.112, é aplicável ainda que não ocorra dano ao patrimônio público, é de natureza civil, embora aplique sanções privativas de liberdade, impõe a responsabilização objetiva para os agentes públicos que, por sua conduta, causarem prejuízo ao erário. E vamos ver se você acertou e vamos testar os conhecimentos da nossa aula até aqui. Vamos lá. A resposta é a B. Vamos ver por quê. O regime de responsabilidade da Lei 8429/92 sobrepõe-se ao regime previsto na Lei 8.112? Não. A gente viu que não, porque ela trabalha em conjunto com a Lei 8.112. É um conjunto harmônico, ok? Então, não há essa sobreposição, uma independe da outra. Letra B, é aplicável ainda que não ocorra dano ao patrimônio público. Sim, não necessariamente tem que ter o dano ao patrimônio público para se configurar uma improbidade administrativa. A gente viu que pode ter uma improbidade que causou dano, por exemplo, a um particular. Como pode ter uma improbidade que não causou dano algum, só lesionou princípios da administração pública e mesmo assim pode haver uma improbidade, ok? Letra C, é de natureza civil, embora aplique sanções privativas de liberdade. Nunca, né? Jamais. Não há essa previsão de sanções privativas da liberdade em ações de improbidade. Você vai me falar o seguinte, mas sanção privativa de liberdade é só na lei penal. Não, tem a previsão da prisão por dívida alimentícia. Né? Uma das previsões da Constituição Federal, de prisão na seara civil, ok? Mas não, na lei de improbidade não há essa previsão, então é errado por isso. Letra D, impõe a responsabilização objetiva para os agentes públicos que, por sua conduta, causarem prejuízo ao erário. Não há responsabilidade objetiva em termos de improbidade administrativa. Por que não há essa responsabilização objetiva? Nossa, imagina, com as sanções que essa lei prevê, de natureza gravíssima, se houvesse a responsabilização objetiva. Mas, professor, o que quer dizer responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva é aquela responsabilidade que independe de dolo ou culpa. Já imaginou? O agente ele não teve culpa, não teve também dolo, ele não teve intenção direta, nem teve descuido, mas ele vai ser responsável? Um exemplo aqui bem doido. Vamos imaginar que um determinado agente público, ele não viu, né, não poderia ver também, não teve uma culpa, que tinha uma falha ali no sistema
do telhado que provocou uma infiltração e que provocou um dano ali, né? Então, se você admitir a responsabilidade objetiva, você fala, ele cometeu improbidade na modalidade objetiva que causa prejuízo ao erário. É totalmente absurdo, tá? Então, o elemento subjetivo do agente na improbidade administrativa, ela é essencial, não há como isso acontecer, tá certo? Voltando aqui para os nossos pontos polêmicos, então ficou assentado, até hoje não tem nenhuma declaração dizendo que não há possibilidade que há inconstitucionalidade na previsão de modalidade culposa para atos de improbidade administrativa. Há essa polêmica, né? Há muitos escritos sobre isso, muita divagação, mas o que ficou já, o que temos de concreto até hoje é o STJ dizendo que a modalidade culposa, ela é usada em casos excepcionais, não é assim, não pode banalizar, né, o descuido, a desatenção para impor improbidade administrativa, cujas consequências são muito sérias. Então, o STJ bateu firme nisso aí para dizer que está configurada uma culpa grave para se colocar alguém, né, para se dizer que alguém cometeu um ato previsto na Lei 8.429/92, ou seja, para ele sofrer as cominações da sanção de improbidade, ok? Então, vamos ao nosso próximo ponto polêmico. E esse próximo ponto polêmico é justamente sobre a questão da perda da função pública, que é considerada uma das penalidades mais severas previstas na Lei 8.429/92. Ela vem depois da suspensão dos direitos políticos. É uma penalidade severa porque ela provoca um rompimento do nexo que o agente público tem com o Estado, né? Com o desempenho das suas funções. Muitas vezes o rompimento desse nexo ele provoca um fim, né, da única fonte de renda que aquele agente tinha, interfere diretamente na sua questão patrimonial e financeira. Então, é considerado extremamente grave a perda da função pública. Essa perda ela vem prevista na Constituição Federal, né, no artigo 37, parágrafo 4º, que prevê que os atos de improbidade administrativa importarão. Aí ele vem falando que as cominações e, dentre elas, a perda da função pública. Tá? Então, a primeira polêmica que surgiu sobre isso foi o seguinte: já que a Constituição fala em perda da função pública, isso não abrange cargo público. Isso não abrange cargo eletivo. Então, começou-se o movimento para dizer que a perda da função pública ela se restringia a uma função, um cargo comissionado, né? Aí, por exemplo, o servidor efetivo que ocupasse um cargo de chefia, uma FC. Como a Constituição fala perda da função pública, ele não pode perder o cargo efetivo dele, só vai perder a função pública, né? E para essa corrente era o seguinte, onde a Constituição não criou, e como se trata de norma de caráter restritivo, o intérprete tampouco pode criar. Então, ele não pode criar uma restrição que não foi criada, que não foi desejada pelo Constituinte. Por um tempo, essa celeuma vigorou, né? É função pública, é cargo público, até que veio o STJ e decidiu, né? Deixou assentada, adotou a orientação no seguinte sentido: entendeu que não seria razoável você cominar um servidor público, né? No exemplo aí de servidor público ocupante de uma função, a perda da função pública e ele continuar nos quadros efetivos da administração. O STJ, né, entendeu que essa expressão função pública prevista na Constituição, ela tem natureza que abrange o mais abrangente possível, que abrange qualquer tipo de vínculo que o agente tenha com o setor público, seja um vínculo um vínculo estatutário, um vínculo de empregado público, um vínculo de mandato eletivo, abrange tudo. Então, essa perda dessa função quer dizer, aquele agente ele passa a não fazer mais parte dos quadros do Estado, ele fica fora daquela atuação, tá? Como foi dito, né, eu acho que eu mencionei isso antes, muito mais do que ter o caráter de punir aquele agente, de castigo para ele, é o caráter de também escoimar, né, livrar a administração pública de contar nos seus quadros com servidores ou com agentes ou com, enfim, com quem quer que seja, que tenha demonstrado que não tem honestidade, que quebrou a confiança na relação com o Estado, né? Ou seja, que ele está naquela função, mas ele não demonstrou que possui lealdade, honestidade para ocupar
e que a qualquer momento ele pode, né, como houve uma quebra da confiança, pode ocorrer de novo essa quebra. Então, ficou assentado esse caráter ampliativo da expressão perda da função pública. E aí a gente vem com outra polêmica relativa à mesma penalidade de perda da função pública. É o seguinte, essa função pública, a gente sabe que o artigo 20 da Lei 8.429, ela diz que a perda da função pública ela só vai ser imposta ao agente quando houver trânsito em julgado daquela decisão, ok? Só na hipótese, depois que não couber mais recurso, depois que a justiça já tiver exaurido o assunto. Daquele assunto não caiba, daquela ação de improbidade, daquela decisão condenatória não caiba mais qualquer recurso. E aí, a partir daí, sim, aquele agente ele vai ver o seu vínculo estatal rompido, né? E aí a gente vai ver, inclusive, na prática, situações em que o agente é condenado por improbidade e ele continua ocupando, né, desempenhando aquela atribuição pública, aquele munus público, né? Por que isso vai acontecer? Porque ele recorreu, então não há um trânsito em julgado. Por aí há uma decisão da primeira instância, da segunda instância, não há um trânsito em julgado. Por conta disso, não há ainda o rompimento do vínculo dele com o Estado. E ele vai poder continuar atuando. Então, isso gera uma situação que, levando em conta a demora de uma decisão judicial atingir o trânsito em julgado, ela leva a questionamentos pelo seguinte: quando sair o trânsito em julgado, quando completar, né, quando se formar o trânsito em julgado daquela decisão, pode ser que o agente já tenha se aposentado, pode ser que ele esteja em outro cargo público, tá? Pode ser que ele esteja em outro mandato eletivo, né? Pode acontecer muita coisa nesse tempo, né? Às vezes pode acontecer para atingir um trânsito em julgado, se passa em 8 anos, 9 anos, 6 anos. De qualquer forma, é um tempo razoável para isso, né? O nosso sistema processual ele admite uma quantidade de recursos, né, razoável. Além do mais, tem um problema de abarrotamento da justiça. Então, nem sempre a justiça consegue dar respostas rápidas, né, às pretensões, né? No caso, a pretensão de perda da função pública, né, que vem ali pedida pelo Ministério Público ali na ação civil de improbidade. Então, com essa demora, a situação muda, as situações mudam e aí né, tem gerado esse questionamento. Qual que é o entendimento? Vamos supor que ao sair o trânsito em julgado, aquele agente ele não esteja mais desempenhando qualquer atribuição no Estado. E aí, acontecendo essa hipótese, está perfeito. Como ele não desempenha qualquer atribuição, sobrevindo aquela decisão, não há qualquer problema, qualquer interferência nisso. O problema é quando, por exemplo, ele se aposentou. E aí? Ele se aposentou durante o tempo que transcorreu a ação. Até o trânsito em julgado, ele está aposentado, auferindo a aposentadoria. E aí, a posição que tem sido adotada é o seguinte: ele, no caso, ele vai ter a aposentadoria cassada, ok? Como uma decorrência da improbidade que ele cometeu enquanto estava na atividade. O fato dele ter se aposentado não libera ele, não exonera de sofrer as cominações da época que ele ainda estava aposentado, ok? Seja as cominações financeiras, de toda a espécie. O que muda é a situação dele atual, mas a conduta que ele cometeu, ela continua produzindo seus efeitos, né? Não é porque a justiça demorou que ele não vá ter as consequências. Então, nesse caso, já se decidiu que no caso de aposentadoria, o servidor vai ter, se for o caso, né? O servidor aposentado, ele vai ter, então, a aposentadoria cassada, tendo em conta o trânsito em julgado da decisão, ok? E no caso dele estar ocupando outro cargo público, né? Ele cometeu uma improbidade quando ocupava um determinado cargo, só que depois ele passou em outro concurso, num concurso melhor, né? Estudou, conseguiu aprovação, e estava lá no outro concurso. Ele vai se defender dizendo isso. Não, a improbidade ela vale para aquele cargo que eu nem ocupo mais. Como é que eu vou responder por um ato que não é relativo a esse cargo? Então, esse questionamento essa improbidade ela é relativa ao agente, né? O agente que instrumentalizou o ato, ou é relativa àquele cargo que ele ocupava, né? Não, eu não fiz nada nesse cargo aqui, eu não posso perder esse cargo. Era do outro cargo, o outro cargo não me interessa mais, que eu já saí. A justiça, até agora, né,
o STJ tem decidido que ele perde esse novo cargo, tá? Que a inabilitação dele é para ocupar atribuições no serviço público ou no setor público. Ele perde essa possibilidade. Como ele teve uma perda do cargo público, isso impede ele de, durante aquele prazo ali, ocupar, ele vai perder o cargo que ele está no momento, não interessa se era da época da improbidade ou não. No caso de mandato eletivo, que é ainda mais complexo, porque o político ele vai terminando o mandato e sendo eleito para outro, né? E aí, no caso, a ação de improbidade que ele estava sujeito era da época que ele ocupava o mandato anterior, que já terminou. Aí ele fala, não, eu não posso perder um mandato que eu nem ocupo mais. O mandato que eu ocupo é outro, né, atual. Então, nesse caso também, a Justiça tem seguido esse mesmo parâmetro, né, essa mesma linha de colocar que não interessa o cargo, mas é mais ligado à pessoa do agente, é o agente que instrumentalizou. Só que também há uma espécie de contradição, né, entre as posições no STJ, né? O STJ tem posições antagônicas que estão para ser também julgadas sobre a possibilidade de... Tem uma turma do STJ que ela considera que a improbidade ela só é aplicada para aquele cargo em que ocorreu a improbidade. E aí tem outra turma que não, considera que atinge o servidor. Está para ser decidida essa questão e está tendo uma possibilidade de mudança no cenário, né? Então, a posição que eu tenho para te passar hoje é que hoje, como vem sendo decidido pela Justiça, é que no caso de perda da função pública, ela atinge a pessoa, né, que ocupa aquela função, que não pode ocupar, não interessa qual, tá? Mas que está tendo ainda pode vir a mudar, né, no âmbito ali do STJ, ainda tem essa discussão para qual lado prevalecer. Então, por hora, a posição que a gente tem sedimentada é que não interessa, mas a qualquer momento, né, a Justiça pode decidir diferente. Então, sobre a perda da função pública é o que eu tenho a te passar. E aí a gente vai para o nosso próximo ponto polêmico, que é sobre a questão da possibilidade de presunção de dano ao erário, tá? Essa é uma polêmica que tem persistido, assim, muitas discussões. Então, vamos lá. Na verdade, melhor dizendo, eu disse presunção de dano ao erário, mas é presunção de enriquecimento ilícito, tá? Porque está lá previsto no artigo 9º, inciso 7º, da Lei 9784/99. O que diz esse inciso? Vamos ver aqui. Primeiro vem o caput do dispositivo, né? Ele diz que comete improbidade o agente que obtém enriquecimento ilícito, ofere rendas e tal, em decorrência de do desempenho de suas atribuições. Então, aí ele fala, notadamente, aí ele vem com os incisos, né? O artigo vem especificando quais são as modalidades da improbidade administrativa. Aí o problemático é o inciso 7º, que diz que auferir rendas, patrimônio, valores, assim, bem amplo, que não seja compatível com a sua renda, ok? Auferir bens, auferir valores, enfim, qualquer tipo de patrimônio que não seja compatível com a sua renda. A gente sabe que não necessariamente o patrimônio de alguém, valores que ele tenha, vem da renda dele. Pode vir de várias outras fontes, né? Pode vir de uma herança, pode vir que ele ganhou um prêmio, pode vir de várias outras fontes, né, de renda. E o dispositivo está prevendo que comete improbidade o servidor que tenha renda incompatível, que tenha patrimônio incompatível com a renda que ele tenha, né, na atribuição dele. Mas agora, antes de continuar, vamos dar uma pausinha para mais um quiz, para a gente acordar um pouquinho e fixar aqui as nossas questões. Então, me acompanhe na tela, por favor. O ato de improbidade administrativa, violador do princípio da moralidade, requer efetivo prejuízo ao erário, requer a ocorrência de enriquecimento ilícito, ainda que não tenha ocorrido prejuízo ao erário,
não requer demonstração específica de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, exigindo-se apenas a demonstração do dolo genérico, só pode ser praticado por agente que tenha vínculo funcional com o Estado. E vamos ver se você vai acertar, e a resposta é letra C. Tá? Então, vamos analisar aqui as questões, vamos ver por que a letra C é correta. O ato de improbidade administrativa é violador do princípio da moralidade. Então, é ato violador de princípio, né? Requer efetivo prejuízo ao erário? Não, né? Não requer o prejuízo ao erário, porque requer simplesmente a violação de princípios. Requer a ocorrência de enriquecimento ilícito, ainda que não tenha ocorrido prejuízo ao erário. Na verdade, a ocorrência de enriquecimento ilícito, ele tem uma conduta própria que é prevista no artigo 9 da lei, né? Letra C. Não requer a demonstração específica de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, exigindo-se apenas a demonstração do dolo genérico. Exatamente, né? Basta ter o dolo genérico de lesionar princípios administrativos para que ocorra a improbidade administrativa. Vamos ver a última alternativa. Só pode ser praticado por agente que tenha vínculo funcional com o Estado. A gente viu, né, que o particular ele pode cometer a improbidade administrativa. Ele nunca pode cometer a improbidade administrativa sozinho. Ele sempre vai cometer em conluio com o agente público. Em quais formas? A lei prevê essas formas. Ela prevê que o particular só comete a improbidade se ele se beneficiar, se ele induzir ou se ele concorrer para o ato de improbidade, ok? Só nessas hipóteses o particular vai poder cometer a improbidade junto com o agente público. Então, tem um exemplo que eu gosto de dar. Vamos supor que um particular ele furte ali, por exemplo, na Câmara dos Deputados tem umas obras de arte valiosas e ele de alguma forma consegue ali burlar aquela segurança absurda que tem ali e ele furte um quadro maravilhoso que tem ali no Salão Verde, né? Quem não foi lá vale a pena ir, um quadro lindo que tem ali. A Câmara tem um acervo de obras de arte maravilhoso. Mas aí ele conseguiu furtar, né? O que ele fez foi cometer um crime contra a administração pública, contra o patrimônio público, né? Algum dos crimes ali do Código Penal. Ele vai responder pelas sanções previstas no Código Penal, não pelas sanções da improbidade administrativa. Nesse mesmo exemplo, vamos supor que o agente entrou ali para furtar aquele quadro, mas ele fez tudo combinado com a segurança. Com aquele segurança que está naquela noite, olha, vamos aqui, esse quadro vale milhões, depois a gente divide, tá? Então, o que acontece nesse caso? Claro que ele induziu, né, um agente público a praticar o ato, ele se beneficiou, ele concorreu, né? Então, a gente vai ter um exemplo típico de improbidade administrativa cometida por particular, ok? Desde que haja o conluio com o agente público e que ele tenha se beneficiado. Desse exemplo aí fica bem claro, ok? Mas aí, voltando para o nosso ponto polêmico, o nosso ponto polêmico era justamente sobre essa possibilidade dessa inversão do ônus da prova, né? Aí a gente dizia que constitui improbidade administrativa prevista no artigo 9º, inciso 7º. Então, improbidade que acarreta enriquecimento ilícito do agente. Que improbidade é essa? Ter renda, ter patrimônio, ter bens, ter patrimônio, né, na propriedade dele que não seja compatível com a renda que ele tem, né? A gente sabe que o servidor público ele tem declaração de bens e rendas que ele entrega todo ano, né? Ele entrega na hora de tomar posse, ele vai entregar, então ali a administração consegue ver todo o patrimônio que ele tem, que patrimônio que aquele agente já tinha quando entrou no serviço público. E aí, a cada final de ano, na declaração do imposto de renda, né, ele vai de novo fazer outra declaração que mostra a evolução patrimonial dele. Ou, se for o caso, até mesmo a involução patrimonial, né? Se ele gastar muito, vai ter, na verdade, ao invés de evolução, involução, né? Ele vai ter menos patrimônio do que quando ele entrou, o que não é muito incomum de acontecer, né? Mas vamos supor que todo ano ele apresenta aquela declaração de rendas, aí vai ter um controle daquele aumento do patrimônio dele, né? Se ocorreu. Ele vai ter que provar, né? Mostrar como que está o patrimônio dele, como está a evolução patrimonial, ok? Então, imaginemos ali que a autoridade ali que supervisiona, aquela autoridade que está ali cuidando, né, da questão da probidade, do patrimônio na administração pública, de alguma forma ela tem a notícia que
determinado servidor, auditor fiscal, né? Não, mas esse patrimônio dele é incompatível, né? É incompatível com a renda dele. Como é que ele tem um salário, tudo bem, o salário é bom, tal, mas não tem como ele ter iate, ele ter fazendas de milhões. E aí, vamos lá fazer o cotejo, vamos supor quando ele entrou, ele já tivesse isso, aí já estaria justificado, né? Não, ele já tinha um patrimônio fabuloso quando entrou. Nem sei porque que ele entrou, ele já tinha, mas vamos supor que o caso não seja esse, né? Ele entrou para o serviço público, ele não tinha patrimônio, ele tinha ali, né, um carrinho e tal. Aí, 4 anos depois, ele tem fazendas, tem iate, tem um patrimônio incompatível com a renda dele, que mesmo que ele não gastasse nada, que ele não comesse, não se vestisse, não gastasse com transporte, mesmo assim ele não poderia ter aquele patrimônio. Aliás, eu vi um caso em que essa desconformidade do patrimônio ela foi descoberta pelas redes sociais. E era justamente, acho que por isso que me veio na memória, era justamente o caso de um auditor fiscal, que ele tinha um patrimônio, ele levava uma vida, que ele ostentava uma vida que era totalmente incompatível com o salário dele de auditor fiscal, né? Na verdade, hoje subsídio, né? Não era compatível com o subsídio dele de auditor fiscal. Ok? Então, a gente estava falando da questão da presunção, né? O patrimônio, não necessariamente ele vem da renda do agente público, ele pode vir de diversas outras fontes, né? Ele pode vir de uma herança, pode vir de alguém que ganhou na loteria, pode vir de uma aplicação, de uma atividade paralela, aplicou, né? Pegou o dinheiro dele, foi muito econômico, aplicou ali, fez aplicação financeira. E é uma pessoa com muita habilidade financeira, teve renda fabulosa, tá? Vamos supor que isso tenha acontecido. Se isso aconteceu, a gente não pode dizer que esse servidor ele cometeu esse tipo de improbidade, tá? A gente não pode dizer, nossa, ele tem esse patrimônio, mas ele não é ilícito, tá? Então, a improbidade, obviamente, não é o fato dele ter uma renda, dele ter um patrimônio superior à renda dele que configura a improbidade. O que vai configurar a improbidade é o fato dele ter esse patrimônio de fonte ilícita. Aí que está a improbidade, ok? Então, o que esse dispositivo faz, que foi objeto de crítica? Ele coloca uma presunção, né, uma inversão do ônus da prova. Eu vou te explicar melhor o que é essa inversão do ônus da prova, tá? Vou te explicar isso aí. Vamos supor que o Ministério Público viu ali, por acaso, um auditor fiscal postando nas redes sociais uma vida em Mônaco, uma vida no iate. Ele fala, não, mas não está errado. Essa pessoa tem 4 filhos, tem uma esposa e não trabalha, né? Como é que ele consegue juntar tanto? Não poderia juntar. Então, tem alguma coisa errada aqui, eu vou entrar com ação civil de improbidade contra esse auditor fiscal, com base nessas provas que eu recolhi aqui, na rede social, no estilo de vida que ele leva. Eu vou conseguir comprovar que ele está inserido, ele está inscrito, né? Inscrito não é bem a palavra, que ele está cometendo essa improbidade prevista no inciso 7º do artigo 9º, né? Ter bens, né? Ter patrimônio superior, incompatível com a renda demonstrada, tá? Aí o Ministério Público entra. E aí o Ministério Público ele fala o seguinte, olha, essa pessoa aqui, esse agente público, ele tem um patrimônio incompatível, ele está demonstrando ter patrimônio incompatível. Eu fiz também uma pesquisa aqui, descobri, né, me denunciaram, né, mostraram que a propriedade dele de 10 barcos, 4 fazendas, então ele está nesse artigo aqui de improbidade. Ele tem um patrimônio incompatível com a renda dele. E aí você acha que o Ministério Público vai ter que provar que ele conseguiu essa renda ilicitamente? Ou não? Aí a gente tem 2 correntes, né? Tem uma corrente mais conservadora que diz o seguinte, não, o Ministério Público tem que provar que é ilícito. Ele tem que provar que é ilícito. Ele não tem simplesmente que provar que ele tem uma renda que seja superior que ele tem um patrimônio que seja superior à renda dele. Ele tem que provar que esse patrimônio ele amealhou de alguma forma ilicitamente, tá? Então, é um ônus que caberia ao Ministério Público provar, tá? Para essa corrente. Por quê? Porque a regra geral do Código de Processo Civil, e aí não tem como a gente não entrar nessa seara para você entender melhor, não tem jeito. Ela diz o seguinte, que cabe ao autor da ação provar os fatos constitutivos do seu direito. E cabe ao réu provar que aqueles fatos não ocorreram, enfim, provar em matéria de defesa, tá? Na ação civil por improbidade administrativa, quem que é o autor da ação? O Ministério Público Federal, o Ministério Público, né?
ele tem que provar os fatos constitutivos da improbidade. Então, ele teria que provar para essa corrente que a improbidade administrativa, na modalidade do inciso 7º, ela está configurada porque o agente ele tem notícias de que o agente obteve esse patrimônio ilicitamente, fazendo negociatas, recebendo propina. De alguma forma, ele agiu em desconformidade, né, com as normas do agente público, né, de legalidade, da moralidade. Ele feriu, lesionou o princípio. Então, eu provo que ilicitamente ele conseguiu esse patrimônio, ok? Então, essa corrente diz que esse ônus da prova é do Ministério Público, tá? Provar que, seguindo a regra geral do CPC, de que o ônus da prova cabe ao autor. Segundo, realmente, a regra geral é essa, que o ônus da prova cabe ao autor. A quem está alegando, compete provar. Então, nesse exemplo, o servidor não tem que provar que o patrimônio dele é de origem lícita. Quem está acusando, o Estado, que tem que provar que é ilícito, ok? Primeira corrente. Inclusive, essa corrente ela se baseia na gravidade das sanções de improbidade em todo o sistema, na falta de previsão constitucional, como que alguém vai ser condenado por improbidade sem ter provado a desonestidade. O Ministério Público não logrou provar a improbidade, ok? Então, essa norma, do jeito que ela está prevendo uma inversão do ônus da prova nesse sentido. Então, se diz assim, ela está prevendo uma inversão do ônus da prova em matéria de improbidade administrativa. E o judiciário ele vai condenar um servidor em improbidade por causa de uma presunção, da presunção de que ele foi desonesto porque ele tem uma renda incompatível com... Ele tem um patrimônio incompatível com a renda que ele ofere das atribuições dele. Então, tem muita crítica nesse sentido. Que está tendo uma condenação gravíssima de improbidade baseada numa presunção que a lei colocou, ok? Então, que o Ministério Público teria que provar. Só que a outra corrente que disputa a primazia nessa questão, ela diz o seguinte, que realmente existe essa presunção, né? Essa presunção decorre do seguinte, decorre da desconfiança, né? Da desconfiança que gera na opinião pública o fato de um agente público estar ostentar, né, uma renda superior ao que ele poderia auferir com o fruto do trabalho dele. Então, basta isso para gerar uma desconfiança na população. Essa desconfiança é relevante para o Estado, né, para a administração pública, obviamente, né? O Estado, o agente público, ele tem que não só ser honesto, mas tem que parecer honesto. Então, essa desconfiança, ela justificaria essa presunção, ok? Ademais, tem um dispositivo do Código de Processo Civil que ele diz o seguinte, que a presunção, a inversão do ônus da prova, ela é possível sempre que for muito difícil para o autor provar os fatos que ele está alegando, sendo que, em contrapartida, seria muito fácil para o réu provar o fato contrário, ok? Então, baseado nisso, nessa norma geral que fala sobre a dificuldade ou facilidade da prova, então se diz o seguinte, é muito mais fácil para o agente público provar a origem lícita do patrimônio dele do que para o Ministério Público provar a ilicitude do patrimônio. E aí, com base nessa norma geral do CPC, com base na presunção com base na supremacia do interesse público sobre o particular, então teria que o ônus ser transferido ao agente público de provar a origem lícita dos seus bens. Então, dito isto, a gente já volta para esse assunto, mas vamos testar mais uma vez nossos conhecimentos com mais uma questãozinha sobre a questão da improbidade. Me acompanhe, por favor. No que concerne à improbidade administrativa, é correto afirmar, exceto, é possível conduta omissiva culposa configurar ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Letra B. As hipóteses de improbidade administrativa previstas na lei de improbidade são taxativas. Letra C. Em ação de improbidade é inadmissível transação, acordo ou conciliação. Letra D. Não se aplica aos atos de improbidade administrativa
o princípio da insignificância. Vamos ver se você acertou. A letra certa é a alternativa certa é a letra B. Vamos ver por quê agora. Observe que o enunciado ele pede a exceção. Muito cuidado, sempre cuidado. Eu já vi muita gente errar a questão de prova porque não viu essa palavrinha exceto, ok? Ou às vezes também o enunciado fala assim, marque a incorreta. A pessoa vai direto na correta, tá bom? Então vamos ver aqui. É possível conduta omissiva culposa configurar ato de improbidade administrativa e causa lesão ao erário. Essa hipótese está certa, ok? Porque ele está pedindo a incorreta, certo? Então, é possível conduta omissiva culposa configurar ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Um exemplo do agente público que vê, por exemplo, que vê uma dilapidação de um patrimônio. Vamos supor que um agente do Detran, ele veja que um carro está dilapidando, ele não tome qualquer providência, né? Uma viatura do Detran, ele não tome qualquer providência para aquilo. Então, ele está entrando numa conduta omissiva que causa lesão ao patrimônio público, ok? Então, é possível sim. E essa omissão ela pode ser culposa, pode ser por um descuido. Ele não teve um dolo direto, né, de que o patrimônio público sofresse aquela dilapidação, aquele prejuízo, mas ele tem um descuido. Ele poderia ser mais diligente, evitar que aquele prejuízo ao erário ocorresse, ok? Então, por isso que a alternativa é certa. A letra B. As hipóteses de improbidade administrativa previstas na lei de improbidade são taxativas. O que quer dizer taxativa? Taxativa quer dizer aquelas condutas que já vêm elencadas, enumeradas na norma, que não admitem outras hipóteses, né? Exemplo, Código Penal. Se a conduta não estiver ali totalmente prevista no dispositivo do Código Penal, com todas as nuances, com tudo, é porque ela não é crime. Ela pode ser até outra coisa, mas não crime, porque o crime prevê ali taxativamente. E não é assim que funciona a lei de improbidade. A gente viu no início, nas aulas iniciais, que a lei de improbidade, inclusive, ela dá exemplos, né? Ela fala que constitui improbidade o ato de auferir recursos, tal, e notadamente ela vem colocando condutas exemplificativas, ok? Então, o rol da improbidade administrativa, ele é exemplificativo, que é justamente o contrário de taxativo, tá certo? Vamos voltar aqui. Então, o que é uma conduta taxativa, prevista taxativamente? Eu vou te dar um exemplo muito simples. É o exemplo do Código Penal. Se todos os elementos da norma, da conduta penal, prevista na lei penal, não estiver ali detalhadamente explicitada, aquela conduta não é crime. Ela pode ser até outro ilícito, pode ser um ilícito de natureza civil, mas ela não vai ser um ilícito penal. As hipóteses de ilícito penal, elas são taxativamente previstas, ok? Não é o que acontece na norma de improbidade. A norma de improbidade, ela é aberta, ela coloca exemplos de condutas que configuram improbidade. E a expressão notadamente, que vem no caput ali de cada dispositivozinho, que prevê as condutas de improbidade, ou seja, no artigo 9, 10 e 11, deixa antever que são exemplos, que a norma apenas exemplifica, mas que pode ocorrer outras condutas não previstas na norma, ok? Então, a norma não é taxativa, é exemplificativa. Vamos ver outra alternativa. Em ação de improbidade, é inadmissível transação, acordo ou conciliação. A gente falou nas aulas que essa proibição do acordo, transação em ação de improbidade, ela teve uma mudança recente. É taxativamente admitida a hipótese de transação, ok? Antes dessa norma, já era aplicado um entendimento prevalecente no Judiciário e no Ministério Público que admitia com base na lei anticorrupção, tá? Eram os tais acordos de leniência que permitiam acordos em ações de improbidade. Vamos ver a próxima. Não se aplica aos atos de improbidade administrativa o princípio da insignificância. É o que decidiu o STJ, que a gente falou aqui. O STJ decidiu exatamente isso, que não se aplica às ações de improbidade o princípio da insignificância, tá? Essa questão pode ser que mude, mas por hora a posição sedimentada é essa, que não admite, porque segundo o STJ não há improbidade de menor monta. Todas as improbidades, elas são consideráveis e elas são relevantes para o sistema jurídico, ok? Então, vamos voltar agora na nossa questão polêmica.
A nossa questão polêmica, então, é a inversão, né? A inversão do ônus da prova, constante do inciso 7º do artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. Tá? Então, como eu vinha falando, a posição dominante hoje, né, do STJ, da doutrina, que diz o seguinte, que essa presunção, ela é baseada, essa inversão do ônus da prova, ela é baseada no dispositivo do CPC, né, que diz que é o seguinte, que é possível a inversão do ônus da prova sempre que a prova para o autor for muito difícil e para o réu for muito fácil, ok? Então, se entende o quê? Para o Ministério Público é muito difícil ele comprovar a ilicitude dos recursos que originaram, né, aquele acréscimo patrimonial do agente público. É muito difícil ele comprovar que é muito mais difícil para ele comprovar aquela ilicitude do que para o agente público comprovar que é lícito. O agente público pode comprovar, por exemplo, que herdou, que ganhou um prêmio, que aplicou, tudo isso ele pode comprovar, ok? Então, quando ele não comprova, o que acontece? O Ministério Público não é obrigado a comprovar, quando ele faz a ação civil de improbidade, ele não tem que comprovar a origem ilícita do recurso. Basta ele comprovar que que o servidor tem esse recurso incompatível. Se o servidor não comprovar a origem ilícita, automaticamente ele já vai estar na improbidade administrativa, ok? Então, muita atenção com isso. Se você se deparar com uma prova que diz que é uma presunção, uma inversão do ônus da prova, né, uma presunção de ilicitude, você pode afirmar que sim, há essa presunção na norma, que é aceita pela jurisprudência e pela doutrina, ok? Acho muito importante a gente ver essas questões polêmicas da improbidade administrativa. E com isso a gente finaliza, né, a nossa última aula. Hoje a gente viu, então, vimos esses assuntos, eu tentei, tem várias outras polêmicas, mas eu peguei os assuntos que são mais polêmicos em termos de improbidade. Então, a gente viu aqui a posição da jurisprudência, da doutrina, achei muito interessante, estou muito feliz com o curso. Acho que foi passado o conteúdo mais relevante na nossa matéria. Então, só tenho a te agradecer muito por me acompanhar aqui. Muito obrigada, espero que você tenha muito sucesso nos seus estudos. Muito obrigada. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.